Olá, pessoal! Nessa segunda aula, vamos fazer a leitura de uma paisagem específica da cidade de São Paulo, o Aterro Central de Tratamento de Resíduos Leste, o CTL. E também vamos ver algumas paisagens formadas pela política de isolamento que muitos países adotaram devido à disseminação da Covid-19. Vamos aproveitar a visita que fizemos ao aterro no início de março para usá-lo como exemplo de paisagem cultural ou humanizada, aproveitar as fotografias que tiramos no local. Não vamos nos ater muito ao funcionamento do aterro. Isso a gente já estudou na palestra que tivemos durante a visita ao CTL. Como toda paisagem cultural, o aterro é construção humana e uma construção decorrente de ações e comportamentos humanos. Nesse caso, ações e comportamentos da população da cidade de São Paulo. Nessa fotografia, vemos a entrada principal, a entrada para visitantes do CTL, que dá acesso ao auditório onde tivemos a palestra. O aterro sanitário é formado por uma extensa área preparada tecnicamente para receber os resíduos orgânicos, lembrando que resíduo orgânico é todo material de origem vegetal e animal que é descartado por nós, como restos de comida, por exemplo. O aterro CTL atende a zona leste e sul de São Paulo. As paisagens formadas pelo aterro são a expressão de decisões políticas, mas também do nosso comportamento em relação à produção e descarte dos resíduos. Esse aterro é destinado só a resíduos orgânicos, mas recebe muito material que poderia ser reciclado e que toma muito espaço, que poderia ser poupado caso a população separasse os materiais e destinassem à reciclagem. Foi uma paisagem que surpreendeu muitos de vocês, que acharam que iam ver muito lixo no local. No entanto, não vimos lixos. Os resíduos, que é o nome certo dado ao material que descartamos, estão aterrados. Daí o nome aterro. Só o cheiro, às vezes, revelava que haviam resíduos ali. Nessa fotografia, nós vemos uma colina e sabemos que por baixo do solo dessa colina estão os resíduos. Na fotografia vemos também os queimadores. Esses queimadores, eles controlam e aproveitam os gases provenientes dos resíduos para a geração de energia que é utilizada nas instalações do aterro. Vocês sabem que os resíduos orgânicos produzem um tipo de gás chamado gás metano, e esse gás, depois de limpo e tratado, é usado para geração de energia. Os resíduos também produzem um líquido chamado chorume. Esse líquido no CTL é encaminhado para a estação de tratamento de esgotos da Sabesp e depois de tratado é utilizado como água de reuso, que é aquela água que não é potável, que nós não podemos beber, mas que pode ser utilizada para lavar as ruas, por exemplo, no final de uma feira livre. Antes de receber os resíduos, o solo é compactado e recebe várias camadas de argila
e de material sintético para proteger o solo e os lençóis freáticos. É um sistema de impermeabilização. O CTL também tem uma área de preservação ambiental. Aqui vemos o viveiro florestal Eco-Íris, que produz mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Nessa fotografia vemos algumas mudas de espécies da Mata Atlântica e também verduras usadas na alimentação. Os aterros são paisagens temporárias. A vida útil de um aterro é de 10 anos. Esse da Zona Leste já tem 4, então lhe restam 6 anos de vida. Segundo a EcoUrbis, que é a empresa responsável pelo aterro, este é o último aterro da cidade de São Paulo. Depois que ele encerrar as atividades, a prefeitura tem que buscar áreas em outros municípios para descartar os resíduos. Como já foi dito, o tempo de vida útil do aterro poderia ser bem maior se ele não fosse sobrecarregado com material reciclável, e mesmo a matéria orgânica poderia ser reutilizada como adubo se houvesse uma efetiva educação ambiental. Quando o CTL encerrar as atividades, ele vai se transformar num parque, como esse que fica na Estrada Adutora, também na Zona Leste. Agora vamos fazer a leitura de algumas paisagens que foram formadas em decorrência da política de isolamento adotada por muitos países em decorrência da disseminação da Covid-19 que acontece agora em 2020. Como vocês sabem, o mundo inteiro foi assolado por uma doença, a Covid-19, cuja rápida disseminação exige o isolamento para que ela seja contida. Então, a maior parte dos países optou pelo isolamento, o fechamento da maior parte dos serviços sociais, a paralisação das aulas, etc. Com isso, as paisagens estão mudando, mesmo que temporariamente. Algumas cidades superpovoadas, cheias de gente, de trânsito e poluição, ficaram desertas. Aqui temos a cidade de Paris, na França, que sempre tem muita gente, muitos turistas, e agora está assim, praticamente deserta. E também temos a cidade de Milão, na Itália, também sempre cheia de pessoas, e hoje só as pombas aí na praça. O isolamento fez com que a poluição diminuísse e, em alguns casos, a natureza respondeu positivamente a isso. Nessa fotografia, essa fotografia foi tirada na Índia e ao fundo nós podemos ver a Cordilheira do Himalaia, que é a cordilheira que tem as montanhas de maior altitude do mundo. Há 30 anos não se podia mais ver o Himalaia da Índia por conta da poluição e o isolamento nos proporcionou essa paisagem linda. Nessa fotografia temos o canal de Veneza, que percorre a cidade de Veneza, na Itália, e normalmente as águas desse canal são águas turvas, escurecidas, e aí a vemos límpida, uma água clara, também devido ao isolamento. E na outra fotografia temos o entardecer na zona leste de São Paulo, nesse período de outono, sem a poluição. Mas em outros casos, a natureza é prejudicada.
Aqui se vê o aumento do desmatamento na Amazônia por conta do isolamento, até ataques a aldeias indígenas aumentaram, aproveitando que as autoridades estão ocupadas com a contenção da Covid-19. Então é isso, pessoal. Obrigada, até a próxima aula e fiquem em casa.